Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Antes de mais queria-vos pedir para partilharem o vídeo ou para fazer estrelas no iTunes se não ouvem por lá, para nos ajudarem a aumentar o alcance do canal, para isto chegar a mais portistas. Hoje vamos fazer a análise do jogo Futebol Clube do Porto Tondela, sexta jornada da Liga NOS. Vitória por 1-0, gol do Tiquinho Soares no seu regresso após uma lesão relativamente prolongada. Vamos começar aqui com a análise já ao 11 inicial, não é? Onde houve pelo menos uma alteração, não é? A entrada do Sérgio Oliveira em detrimento do Danilo. O Dragão 27, o que é que te pareceu essa dinâmica? Coisa que por acaso a gente até foi apregoando um bocado, pelo menos nos jogos em casa, não é? Exatamente, e de alguma maneira o Sérgio Conceição não nos terá ouvido, mas no fundo fez aquilo que de alguma maneira nós achávamos que deveria ser feito. Até porque isto é a propósito de quê? Do Danilo não estar e estar o Sérgio Oliveira. O Danilo, acho que, ou achamos nós, partilhamos um bocadinho esta opinião, que deve fazer a sua integração de forma gradual, paulatina e até para não causar estranheza à forma de jogar coletiva da equipa. E, portanto, voltou a ser uma equipa muito mais oleada e a sair muito mais naturalmente para a frente com o Sérgio Oliveira, com o duplo pivô Sérgio Oliveira e Herrera. Porque no fundo a equipa manteve-se toda, o quarteto defensivo com o Casillas naturalmente, depois no meio campo o duplo pivô, o Sérgio e o Herrera, e depois nas alas, pode-se dizer sim, o Otávio e o Brahimi e o duplo avançado Marega e Aboubakar. E portanto a equipa está de acordo com um bocadinho com a filosofia de jogo até do próprio Sérgio Conceição, do treinador. É o sistema mais natural. Mais natural e portanto acho que muito bem e de alguma maneira o próprio Sérgio Conceição depois explicou a opção, foi tomada em consideração o parecer da equipa médica, foi tomada em consideração também naturalmente ouvido o próprio Danilo e a própria decisão da equipa técnica, no sentido de que o Danilo ia fazer 3 jogos consecutivos em pouco tempo, depois de estar ausente 5 meses numa lesão gravíssima que é a ruptura do tendão de Aquiles. Claro. E portanto faz sentido que ele de facto agora não jogasse, e o próprio Sérgio Conceição também disse, mesmo que eu o levasse ao banco, depois tinha a tentação se calhar de o meter, e assim ele foi poupado. E isso até contribuiu para que de facto a equipa se reencontrasse novamente consigo. E podemos partir um bocadinho para a análise tática nesse sentido, porque de facto cria uma dinâmica muito maior e muito mais forte quando está o Sérgio Oliveira e o Herrera, fruto também do que veio a ser a última metade da última temporada, não é? Onde eles se entendem muito bem, porque o Sérgio chega mais à frente, o Herrera recua, vem buscar muito mais jogo atrás. Portanto, eles trocam muito mais posicionalmente, não é? E cria-se uma dinâmica mais muito forte. Natural neles. Muito natural, porque nem um nem outro são jogadores de 10 nem de 6, portanto andam ali os dois com uma dinâmica maior, e o Danilo é mais posicional, não é? Curiosamente, tem muitas equipas da Europa, mesmo que praticam futebol de altíssima competitividade e de altíssimo nível, optam um bocadinho por essa solução. Sim, é verdade. E o facto é que o que eu só não gosto aí é que o Danilo só não jogou por causa de uma forma física, mas eu defendo mesmo que este deve ser o 11 titular. Nestes jogos, sobretudo contra equipas muito fechadas. Portanto, que o Porto encontrou uma equipa com um bloco baixo, não é? A maior parte do jogo o Tondela defendia todo atrás da linha da bola, praticamente. Então, com o avançar do jogo, isso ainda foi mais notório, de onde explorou os contra-ataques aqui e ali, mas sem criar grande perigo, dado até o que o Casillas fez 0 defesas ontem. E o facto é que acho que ajuda a desconstruir, porque há mais jogo interior, há mais espaço de ruptura, coisa que o Sérgio Oliveira faz muito melhor, que não é nada contra o Danilo. Acho que o Danilo nestes jogos nem é preciso, é um bocado por aí, não é? Sim. Ou ele começa a crescer também ofensivamente, ou acho que nem é necessário. Também, o Sérgio também estava a pedir isso na última temporada antes da lesão, mas de facto fazer essa adaptação agora de forma forçada é um bocadinho contra a natura, porque se temos uma equipa oleada, porque é que vamos forçar
a introdução de um corpo, digamos, um bocadinho estranho, com todo o respeito pelo Danilo. O Danilo tem, claro, tem que se ir integrando gradualmente e se calhar em jogos que obriguem o Futebol do Porto também a ter outras cautelas defensivas, e de facto é um homem que varre tudo ali, claro. Portanto, mesmo na própria Champions, e aí estará muito bem. Já agora só mais uma nuance tática que me agradou muito e que finalmente começa a ficar oleada, é a questão do Otávio. Sim. O Brahim, pronto, é um peixe na água, já no que faz, mas o Otávio acho que demorou muito a adaptar-se à posição de partir da ala para dentro e ser o jogador que foi ontem. Ele ontem, de facto, pronto, em termos de valia, o golo e o Tiquinho Soares pode ser o jogador mais valioso, mas o homem do jogo em si foi o Otávio. O Otávio fez um jogaço. Aliás, eu acho que o Sérgio Conceição já ia pedir isto ao Otávio na época anterior, mas ele depois teve uma lesão e interrompeu. Exato. Agora, felizmente, parece que estar bem fortalecido em termos musculares e está a crescer, e portanto está a ter jogos para crescer. E até está a tornar-se um bocadinho aquilo que, de alguma maneira, alguém prognosticou que ele poderia ser um Deco do Porto moderno, do Porto atual. E ele está-se a aproximar um bocadinho desse tipo de jogador. É um jogador que também defende muito bem. Exato. Também tem uma acutilância defensiva muito boa. É um jogador com boa agressividade. Muita intensidade. Quando está bem fisicamente. É. E é sobretudo este alternar de tanto dar largura como vir ao meio. Não é? Jogar, combinar, dar linhas de passe, fazer passe de ruptura. E podemos partir para a dinâmica tão boa, um jogo tão fluido e com tanto dinamismo em termos de permuta de posições, em termos de circulação de bola, de grande intensidade pela circulação, sobretudo isso. Acho que o Porto fez ontem muito bem. E o Sérgio Conceição também referiu isso. Que às vezes até acusam a equipa de jogar mau futebol, mas o Futebol do Porto mostrou que fazendo um jogo de intensidade e um jogo de verticalidade pode fazer um jogo também bonito. E fez um jogo e de muita paciência. Eu acho que era necessária. Era necessário. Porque o Porto não estava a conseguir entrar pela largura em termos de cruzamentos, porque isto é um facto que também tem que se realçar. O Tondela foi fortíssimo no jogo aéreo. No jogo aéreo, eu lembro-me de 2 lances que o Porto ganha, que é a bola ao posto do Sérgio Oliveira e a lesão infeliz do Aboubakar, que já lá vamos, nesse lance de cabeça. De resto, eles ganharam tudo em jogo aéreo. E até em termos posicionais, estavam muito bem. Fortes. A única coisa que eles não acertaram foi, de facto, nas transições, nas saídas. Porque aí o Porto sempre também fortíssimo. Sim. O Porto ontem defendia com toda a equipa. É aquilo que o Sérgio sempre quer e nem sempre resulta. Sim. Às vezes vê-se um jogador atrás da bola e isso não é defender, isso não é agressividade coletiva, não é de defender coletivamente. Para se defender coletivamente tem que ser os avançados têm que ser logo os primeiros defesas da equipa, e ontem o Porto fazia isso muito bem. Exatamente. E o facto é que o Porto e este Porto Sérgio Conceição tem que jogar assim para ser o grande Porto que foi o ano passado e que quer ser este ano. Tem. Podemos partir um bocadinho para os momentos do jogo, agora ir ao jogo em si. E eu já dou a palavra, mas acho que logo o grande momento do jogo que eu percebi hoje alguma coisa está diferente, é logo no primeiro minuto do jogo, cerca de 40, 50 segundos, onde praticamente o Marega podia ter feito logo o golo. E eu pensei, bem, hoje temos o Porto, temos o velho Porto, portanto isto de facto a seguir àquele Porto Chaves tão excelente, este foi o melhor jogo da temporada e viu-se o Porto ontem sim, no caso, estamos a gravar no sábado, a fazer um grande jogo. E uma equipa solta taticamente, solta no bom sentido, muito concentrada mas solta e portanto fluida. Isso significa que também estava solto psicologicamente. Exato. Havia cabeça limpa para fazer aquele jogo e portanto, mas com muita paciência sempre. E aliás ao intervalo nós até trocamos impressões e dissemos o Porto com tantas oportunidades, mesmo de golo feito, ou era o guarda-redes que estava a exibir-se a um nível excepcional, que é que também já costuma contra o Futebol Clube do Porto, é um guarda-redes. Será que o Futebol Clube do Porto não vai conseguir marcar?
jogar, e na altura eu também disse, é preciso manter a mesma toada, é preciso manter esta persistência, esta constância e esta paciência. E quem joga assim 90 minutos merece ganhar, nem que seja no fim, não é? Merece ganhar, nem que seja no fim. Houve um momento que, de facto, já que estamos a falar dos momentos de jogo, houve um momento que eu fiquei um bocadinho apreensivo, de alguma forma. Foi quando o Sérgio Conceição, nosso treinador, retirou o Sérgio Oliveira e na altura meteu, não sei se foi o... Foi o Corona, foi o Corona, foi o Corona, exatamente. E passa o Otávio e para passa o Otávio para o que meio, joga brilhantemente, que joga brilhantemente e que sabe fazer aquele papel. Aliás, ele até mais peixe na água nesse lugar. Exatamente. Mas eu fiquei um bocadinho apreensivo porque de alguma maneira o Porto aí partiu um bocadinho o jogo, não é? Ficou um jogo mais partido. O Porto deixou de ser tão dominador, mas acabou também por não ser mau porque fez com que o Tondela se esticasse mais um bocadinho e, portanto... Porque o Corona dá muita largura à equipa. Dá muita largura à equipa e isso levou a que, de facto, fosse descoberta um bocadinho a manta na defesa. É verdade. E o Corona é um grande jogador. Custa-me que ele não seja tão regular o jogo todo, porque ele quando entra e está em grande, ele parte a loiça toda. E ele acabou a defesa ala direita. A defesa direita, e muito bem. Olha, já temos ali sequer uma boa solução em alguns casos. E eu acho que há de facto vários momentos do jogo, a bola oposta do Sérgio Oliveira, ele fez-me lembrar aqueles jogos que às vezes a bola não entra, e ontem esteve muito perto disso acontecer. Se o Cláudio Ramos ao fim não desse aquele quase frango, não é? Aquilo é praticamente um frango, o Porto provavelmente não ia ganhar. Mas e quando é assim nós não somos críticos é quando há um jogo pastelento e um jogo que não... O Porto estava a fazer tudo em termos de atitude e em termos de futebol praticado, estava a fazer tudo para ganhar e até eventualmente golear, mas... Sim, o Porto até merecia e teve a oportunidade. Há lá um falhanço do Marega na primeira parte que cabeceia ao lado, uma coisa mesmo inacreditável. E duas grandes defesas. E boas defesas do Cláudio Ramos. Duas ou três até. O Porto, o próprio ambiente no Dragão espelhava isso. Portanto, quando temos uma equipa que não responde, que está apática, ouvem-se assobios, ouvem-se... Ontem sentia-se obviamente um ambiente ansioso, não é, com o passar do tempo, mas ninguém deixou de apoiar a equipa. Toda a gente cantava cada vez mais alto Porto para levar a equipa às costas, porque a equipa também pedia por isso, não é? Dava vontade de torcer por aquela equipa, não é? Há muito este fenómeno. E o Porto mereceu claramente aquele prémio ao fim, não é? E conjugaram-se vários fatores interessantes, nomeadamente um bocadinho este espírito da equipa, este espírito de acreditar, de ambição e de qualidade de futebol, juntou-se tudo e simultaneamente o ganhar-se na dificuldade, o ganhar-se com o sofrimento, que isso também é muito a Porto. E, portanto, num dia de aniversário do Porto, tudo se conjugou e acabou por haver um final feliz, não é? Exatamente. Foi um jogo a homenagear a história do Porto. O Porto é este espírito, o Porto é este ganhar no fim, na maior dificuldade, quando já ninguém acredita, esta persistência, não é? E os parabéns à equipa e os parabéns ao Porto em si pelos anos e também por tudo o que fez ontem. Sem dúvida, parabéns ao clube, parabéns a todos nós, que somos nós que fazemos o clube, e estamos todos de parabéns, e também parabéns mais uma vez ao Sérgio Conceição, porque nós às vezes, até nós próprios, aqueles que de facto vemos que está ali, o Sérgio Conceição encarna o treinador a Porto, mas às vezes nós até receamos porque a equipa, sobretudo nesta época, tem sido inconstante, mas... No Sérgio nós podemos acreditar sempre, porque ele vai sempre trabalhar aquelas cabeças, claro. e não só, naturalmente, mas também aquelas cabeças, aquelas atitudes para que de facto a resposta seja adequada. Claro que sim. E ontem também era importante ganhar porque era a segunda vez que o Benfica perdia pontos e nós também iríamos perder novamente, não é? Parecendo que não, há sempre esta comparação com os rivais, não é? Isto não, por muito que se queira dizer que só se pensa internamente, obviamente isto é condicionado. E como tu já tens referido muito bem, na época anterior o Futebol do Porto fez vários jogos sucessivos no início, no arranque da época, sempre a ganhar, sempre a jogar depois dos rivais, mas nunca a acusar essa pressão, digamos. E continua a jogar depois, até se vê coisas inéditas, como jogarem à quinta-feira, que eu nunca vi, mas pronto, são outros 500, mas este ano vamos em 6 jornadas, só houve uma vez que jogámos antes do rival, que foi na jornada anterior. Isto, pronto, quer dizer várias coisas. O momento do jogo, para mim, também o grande momento é a saída do Aboubakar.
Primeiro uma palavra para o Abacá, Abacar. porque teve uma ruptura total do joelho anterior dos ligamentos e noutros, e, portanto, rompeu em dois lugares Esquerdo. no joelho esquerdo, infelizmente, e provavelmente vai perder a época, é uma pena, porque é um avançado, É faz falta. um animal do futebol, no É, melhor sentido, é, e é inacreditável como ele, no fundo, já praticamente terá iniciado a lesão grave no lance em que falhou o gol de baliza sim, na aberta, primeira a parte, passe do Marega, sim, não é? E aí foi aí o momento em que ele de facto torceu o joelho porque ficou com o pé preso e depois aguentou aquele tempo todo sim. e pronto, e foi depois ao limite, quando caiu, depois de dar a cabeçada, aí se calhar ao cair, aí foi o rasgão final, pronto. Foi. Mas como é que se aguenta? É preciso ser-se de facto. Mas o Abacá não está bem psicologicamente. Eu até o tenho defendido e ontem, de facto, tirou-me um bocadinho tirou-me um bocadinho, não é? Tirou-me Do sério. do sério porque ele estava a fazer um jogo terrível. Ele perdia as bolas todas, recepções com a canela que ele adiantava demais. Quer dizer, Alguma descoordenação havia descoordenação. ali. Eu acho que ele próprio causou aquela lesão, ele próprio por estar tão descoordenado, por estar tão desligado do jogo emocionalmente, não é? Foi assim uma coisa um Sim, bocadinho estranha. não estaria bem, de facto. Não estaria bem, Ou as coisas não estavam a sair bem e isso se sim, calhar já perturbava. aquele golo que o Setúbal ele festeja daquela maneira, vê-se que ele não está bem, há ali alguma coisa que não está bem com o Abacar. Infelizmente vamos perder, vai fazer muita falta, mas não temos grandes o Tiquinho, por alternativas. exemplo, na Champions. Na Champions, né? O Tiquinho entra muito bem e isso eu queria dizer que é o momento do jogo. Acho que fez a diferença. Teve logo a acutilância de estar ali logo para fazer a recarga naquele gol, de acreditar. E que regresse em força e em forma e que não se lesione, porque nós neste momento estamos mesmo com poucos avançados, não é? Mas acho que o Tiquinho merece também essa palavra porque entra muito bem E mesmo. num jogo, como alguém costuma usar a expressão limpinho, limpinho, de facto não há Sim, nada a acho que a apontar. arbitragem esteve muito E a bem. arbitragem também esteve muito bem, também devemos ser justos e Sim, em dizê-lo. termos de compensação e tudo, que o Tondela Sim, abusou aqui e sim, ali do sim, 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 antijogo, sim, como é sim. normal, para cobrar, para pôr ele no jogo e etc. Sobretudo na segunda parte, E sim. na primeira parte também, a dar 4 Também, minutos, que às vezes também, nunca se dá. Não sei porque é que na sim. primeira parte às vezes nunca se dá prolongamento e E ele depois deu. fica esquecido esse Fica prolongamento. esquecido, Porque mas e na não... segunda parte ele voltou a dar 6 minutos. Nesse aspecto, acho que esteve muito bem. De lamentar foi também lá um lance, já na compensação, em que um jogador do Tondela, não recordo que ali do estádio não conseguia ver, se atira para o chão por suposta agressão do Felipe. E eu pensei assim, caramba, este gajo, desculpem a expressão com respeito pelo jogador, mas está mais preocupado em tentar sacar aqui se calhar uma expulsão ao Felipe, eventualmente para ele não jogar na Luz, do que se preocupar em que a equipa empatasse. Ele atira-se para o Empatasse, chão ali, uma coisa um sim. bocado patética. Isso é Vê-se que é de que lamentar. depois não houve sequer toque Não houve, do Filipe, isso é não. que é de lamentar Eu não estas sei se ele também palhaçadas, não depois é? terá sentido ali alguma picada, o jogador, eventualmente, pronto, mas enfim, dar o benefício da dúvida, mas de facto, se foi mesmo só para Não, passar o tempo, é foi. inacreditável, ou para provocar a expulsão Foi, eu do acho que sim. adversário, Não, foi um bocado é ridículo. lamentável. Mas uma grande palavra aqui para o Tondela, que fez um excelente jogo, uma equipa muito difícil. Uma equipa muito bem Muito organizada, bem organizada. muito Eu acho que bem vai ser muito organizada. difícil, seja para quem for, bater este Tondela. Sim. E temos ali o Ricardo Costa, que já foi um É um central do Porto. veteraníssimo, Mas cuidado com ele ainda, não com é? uma juventude e com uma genica impressionante mesmo. Impressionante, ele limpava tudo também naquela defesa, muito, muito bem orientada esta equipa. Uma vitória fundamental, importantíssima, não é? E pronto, e creio que está aqui fechada a nossa análise. Comentem também connosco, não se esqueçam novamente de subscrever, fazer gostos, fazer estrelas no iTunes, fazer a subscrição e estaremos de volta para futuras análises. Até lá! Até lá.